Leão, bem-vindos de volta aqui ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda, essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. É uma leitura geral, se você tem interesse em fazer uma leitura particular, dá uma olhadinha aqui no box de descrição do vídeo, beleza? Vamos lá. Qual o coração da questão para Leão? Opa! Um 3 de espadas e um pajem de espadas. Você pode ter recebido alguma notícia que não foi exatamente a melhor notícia que você esperava. Algo que não foi concedido a você. Talvez você não tenha sido a pessoa escolhida para estar em algum tipo de estudo. Tipo assim, eu estava fazendo um concurso e aí não passei. Tem ou então alguma coisa que você descobriu, que falaram para você o que você descobriu e que te trouxe essa sensação de fracasso, de tristeza, de decepção com alguma situação. No fundo do maço, um 10 de paus invertido. E, no entanto, você ainda acha que você não pode desapegar disso. Você ainda sente Você está sentindo uma dificuldade de deixar essas coisas irem. É como se fosse assim, um reviver de alguma situação traumática. Mais uma carta aqui no coração da questão, por favor. 4 de espadas. A gente já teve aqui uma confirmação. O 4 de espadas é a carta que fala que isso é preciso curar. A gente tem o 3 e tem o 4. Então, eu sinto que essa situação que você ou descobriu, ou que você ficou sabendo, ou que não saiu exatamente como você queria, uma situação que você não está sabendo encerrar, mas que precisa de encerramento para que você possa partir para uma cura, tá? Vamos ver o que está por trás disso. O que está por trás disso? 9 de espadas, uma situação de muita angústia, de muita preocupação. É como se fosse assim, você sabia que isso ia dar errado, é como se você já estivesse prevendo ou desconfiando que alguma coisa não estava certa. Isso já faz um tempo que... Só um minutinho, deixa eu só desligar aqui. Desculpa, eu tinha esquecido de silenciar meu celular. Então, eu sinto que aqui na raiz da questão, você já vinha sofrendo com a antecipação de alguma coisa que você sabia que ia te machucar, ou então você já estava... É como se fosse assim, sabe quando a gente já enxerga lá no futuro como é que alguma coisa vai se desenrolar e aí a gente já começa a sofrer antes, tá? Mas de qualquer maneira também, aqui na raiz da questão, com o 10 de paus invertido e com esse 4 de espadas que está pedindo para você um foco em curar esse tipo de coisa, eu acho que talvez você possa estar vindo de um período bem difícil, que pode incluir até aí uma depressão, um transtorno de ansiedade. Eu não sou psicóloga, mas né, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Que pode estar por trás disso aí, tá bom? 9 de ouros aqui também na raiz da questão. A sua independência financeira tem a ver com essa situação aqui. Talvez você não esteja enxergando as conquistas que você já tem. Talvez você esteja se preocupando se em algum momento você vai conseguir atingir esse seu objetivo, se você vai ter os resultados que você deseja. Pode ser, inclusive, que você tenha alcançado algum tipo de patamar na sua vida material que você tenha muito medo de perder, tá? E isso pode estar gerando essa ansiedade do 9 de espadas. De qualquer maneira, o 9 é sempre
um número que fala que a gente está, tipo assim, nós estamos limpando as coisas, começando a arrumar as coisas para começar algo novo, encerrar e começar algo novo lá no 10. E você tem um 10 de paus aqui no coração da questão invertido, que é um 10 de paus que está se recusando a seguir em frente, né? Eu sinto que você está se recusando a seguir em frente porque ainda dói muito algum tipo de situação e porque talvez você não esteja sabendo como curar isso, tá? O que mais aqui na raiz da questão? Um 7 de copas invertido. Você pode ter se deparado com muitas ilusões ou pode ter percebido que você estava se enganando em alguma situação. Que o que você contava como certo, na verdade, era só fantasia da sua cabeça, era uma projeção, não era de fato realidade, tá? Você pode ter se dado conta, inclusive, de que alguma coisa que alguém oferecia para você não tinha de fato valor ou não era para valer, tá? Vamos dar uma olhada nos seus desafios aqui, Leão. Quais são os desafios para Leão? 4 de ouros, de novo, desapegar. Essa é uma carta de muito apego, apego ao que foi construído com muito suor, entendeu? Aquilo que a gente gostou muito de conquistar e que a gente tem orgulho, mas ao mesmo tempo também essa carta ela fala de um medo de soltar as coisas e meio que perder o controle, perder aquilo que é muito importante para a gente, que dá uma sensação de estabilidade, de segurança ou de lugar, tá? Eu sinto que é como se fosse assim, o seu desafio é você não se apegar tanto a um lugar, a um papel, a uma conquista passada. Momento chá. O que mais de desafio aqui para Leão? Os amantes, fazer escolhas mais focadas naquilo que faz bem para você. Relacionamentos em geral podem estar muito difíceis para você também, né? Com as pessoas que você ama, com as pessoas do trabalho, os relacionamentos. E eu tô sentindo que tem uma mágoa muito grande aqui. Isso aqui para mim é uma mágoa que você ainda não conseguiu curar. Então, se você está ainda convivendo com quem magoou você, pode estar sendo extremamente difícil, tá? O que mais? Opa! O 6 de espadas invertido. O seu maior desafio é deixar tudo isso para trás e seguir em frente. Mas é como se você pensasse, mas como? Eu não sei como deixar de pensar da maneira como eu penso, eu não sei como sair dessa situação, eu sinto que eu não tenho ajuda para fazer isso. Poxa, Leão. A gente tem duas cartas aqui falando de uma dificuldade grande de seguir em frente, de abandonar certos pensamentos, de abandonar certos padrões, né? E muito provavelmente de abandonar algumas expectativas que você tinha em relação a alguma coisa. É como se fosse assim, não, mas eu achava que aquilo ia acontecer assim, assim, assado. Depois de um tempo eu comecei a ver que não ia dar. E aí quanto mais eu percebia que as coisas estavam indo para um caminho que eu não queria, mais eu me apego nelas tentando fazer isso, parar de dar errado, tá? Vamos dar uma olhadinha nas suas forças. Quais são as forças para Leão? Tá. Quais são as forças que Leão tem nesse momento? Oi! Rei de espadas. Eu não estou sentindo esse rei de espadas como a sua energia, porque eu sinto que você está muito... sem ter a maturidade intelectual até, ou então a capacidade de avaliar bem o que você está pensando, ou
ou que você está recebendo de informação. Então eu sinto que aqui, como força, pode ser você buscar o apoio de alguém que consiga racionalizar melhor a situação para você. Então, por exemplo, o Rei de Espadas pode significar uma pessoa que vai te dar um bom conselho, ou um especialista em alguma coisa que pode te indicar o melhor caminho, tá? Então pode ser um terapeuta, pode ser advogado, né? Esse Rei de Espadas pode estar em muitas situações onde ele tem poder e ele tem clareza para oferecer para você. Então eu sinto que essa força não está exatamente em você, mas está no movimento de você ir buscar essa clareza em quem tem, sabe? É isso. O que mais de forças aqui para Leão? O mundo. Leão, tem um novo ciclo para você começando, tem uma oportunidade de você começar alguma coisa do zero, deixando o passado para trás. É uma grande força que você tem enxergar esse portal aberto e ter a coragem de passar por ele, tá? Eu sinto que a sua força está em você conseguir deixar algumas coisas para trás e se mover adiante. Isso é como se fosse assim, a partir do momento que eu enxergo essa porta e falo, tá, então eu tenho coragem, eu vou entrar, tudo começa a melhorar para você aqui. É isso que vai te dar força, é você saber que você tem a oportunidade de começar de novo, de outra maneira, tá? Com tudo que você aprendeu com isso aqui que não deu certo, né? Com toda essa sabedoria recém-adquirida, mas ao mesmo tempo também com esperança, né? Esperança de que as coisas vão ser melhores agora também, que você tem mais experiência. O que mais de força para Leão? Seis de copas. Seis de copas para mim tá sendo muito, me veio muito como uma família. Já peguei o seis de copas, eu já vi uma daquelas cenas de família, assim, família reunida. Então pode ser que você tenha bastante apoio das pessoas que estão com você. Essa é uma carta que fala de amizades do passado, fala de pai, mãe, tio, tia, cachorro, gato, filhos, né? Pessoas que fazem com que a gente sinta uma estabilidade emocional, né? Então eu sinto que assim, uma das suas forças é que você é uma pessoa cercada de amor. Cercada de amor, tá? Então é como se fosse assim, você não vai precisar passar por isso sem apoio. E isso é uma grande força, tá bom? Vamos para o aprendizado. O que tudo isso aqui está querendo ensinar para Leão nesse momento? Qual é a lição que você aprende para seguir em frente? O pendurado. Nossa, total, né? Enxergar as coisas de um outro ponto de vista, obter mais clareza sobre o que aconteceu, sobre o seu papel, sobre tudo aqui, né? Todo esse coração partido, toda essa sensação de mágoa, tá? É um deixar para lá também. O pendurado desapega muito das coisas, ele desapega do passado, ele está buscando uma nova consciência, uma nova maneira de olhar para o mundo e para as situações que ele passou. Então eu sinto que tem um aprendizado aqui também de você analisar, porque essa é uma carta de Virgem, é uma carta que fala muito desse lado mais analítico do signo de Virgem, que é, bom, mas quais são as implicações disso, onde foi que eu errei, como é que dá para consertar, né? Eu sinto também uma praticidade aqui. Um outro aprendizado que tem aqui, que o hierofante, o que o pendurado fala, é sobre a gente saber que em determinados momentos é um sacrifício a gente não fazer nada, mas é também a melhor saída, tá? Não agir muitas vezes é o melhor, tá? No fundo do maço a gente tem uma rainha de paus. Então esse pendurado aqui, ele tá olhando
também para muito do que... Porque a Rainha de Paus tem muita energia de leão, porque é fogo, né? É essa ousadia, é esse estar sempre meio que em destaque, ou então buscando o destaque. Então eu sinto que tem aqui um aprendizado de você voltar a se ver como uma pessoa brilhante, criativa, cheia de borogodó, entendeu? De energia boa que você é. É um resgate. Eu sinto que tem um resgate da sua coragem, do seu brilho pessoal e da sua autoconfiança, tá? Tem alguma coisa que eu preciso dizer para Leão antes da gente passar para os conselhos? Alguma coisa que já abra aí os conselhos? Uma carta para já começarmos a falar sobre isso? O que é melhor para Leão fazer nesse momento? O bem maior de Leão e de todos. Vamos lá. O Sol, Leão, otimismo. Tá, e essa é uma carta que tem muito a ver com o Leão também, tá? Então, é quase como se fosse assim, lembre-se de quem você é, tá? Porque eu sinto que aqui talvez você esteja passando por um momento bastante difícil em que você não está conseguindo enxergar tudo aquilo que te apaixona, toda a sua força, toda a sua coragem. Então, o Sol vem justamente para mostrar para você que, assim, com um pouco de otimismo, não estou nem falando muito, porque eu sei que uma situação como essa que você está passando aqui, de 3 de espadas pedindo um 4 de espadas, pode ser difícil a gente olhar para o lado solar das coisas, mas ainda assim, esse é o conselho, o primeiro conselho que veio, que é acredite em você, né? Acredite em você. E aqui também eu sinto um conselho para você se reenergizar. Toda vez que vem a carta do Sol, eu me lembro de bota a cara no Sol. Bota a cara no Sol. Por quê? Porque Sol é energia, né? A gente precisa do Sol para a gente ter energia. Então, como eu estou sentindo que você está num lugar meio escuro, talvez você esteja sentindo falta desse calor. Tá? Aí me veio uma coisa tipo assim, nossa, mas aqui é inverno, tá um frio do caramba, entendeu? Faz dias que eu não vejo o sol. Então, assim, qualquer outra fonte de calor eu tô sentindo pode ser benéfica para você, tá? Porque quando eu comecei a pensar isso, me veio na cabeça, sabe aqueles aquecedores que tem uns ferrinhos que eles ficam brilhando e eles ficam incandescentes assim? Então, buscar uma fonte de calor. Vou pegar aqui um conselho com os anjos e ancestrais para você. Mais um conselho aqui, opa. E eram 2. Perfeito. O primeiro conselho é a carta da vidente, falando para você enxergar para além dessa situação que você está. Porque eu sinto que talvez esteja sendo muito difícil você enxergar uma solução para isso aqui. A vidente fala para você enxergar melhor. E aqui, esse rei de espadas é um rei que... Lembra que eu falei que pode ser uma pessoa que ajuda você a ver as coisas de uma outra maneira, ver do alto. E aqui também o aprendizado é você enxergar as coisas para além daquilo que você está compreendendo. Você virar, revolucionar esse ponto de vista, entendeu? E a outra carta que veio é a carta do sábio, que fala para você ter devoção e comprometimento. E eu sinto que essa devoção e comprometimento é uma devoção que está sendo pedida com esse processo de cura aqui, ó. Uma paciência para esperar o tempo das coisas se curarem e, ao mesmo tempo, um comprometimento de estar buscando essa cura aqui, tá? Vamos lá, Leão, agora chegou o momento de você fazer 3 perguntas ao tarô. Eu peço que você pause o vídeo, escreva essas perguntas, deixe um espacinho para escrever as respostas também. Eu vou responder com sim, não, talvez, e um pouquinho de cada carta que vier, beleza? Pronto.
Vamos lá, primeira pergunta de Leão. Caíram muitas cartas, caíram todas para baixo, eu vou desconsiderar. Primeira pergunta de Leão. Agora, olha, eu vou te falar uma coisa. Todas essas cartas caíram no passado sem eu olhar, né? Muita coisa que a gente não tá vendo. Então, sem responder a sua pergunta, mas já, tipo, ainda nos conselhos, eu tô pegando que é uma coisa, tipo assim, segue em frente sem olhar para trás, tá? A primeira carta está falando exatamente isso que eu falei. Segue em frente sem olhar para trás, tá? É um sim. Eu tô considerando essa carta como um sim. Geralmente eu falaria não. Não porque é algo que terminou mesmo, tá? Mas como tudo isso que aconteceu aqui, eu falo que é um sim, é o momento de você seguir em frente. Talvez, inclusive, deixando para trás pessoas, situações e partindo mais em busca daquilo que é importante para você como indivíduo, tá? Segunda pergunta. É um sim, e esse sim fala de muita coragem e fala de uma visão a ser seguida. Essa visão é uma visão muito leonina. Você vê que tem um leão aqui, tá? Então é um você voltar a ter a coragem que você tinha. E a gente tem muito falando disso aqui, né? Eu tô sentindo essa carta como um sim e tô sentindo essa carta como quase como um incentivo para você fazer alguma coisa, porque isso é como se fosse isso vai tocar fogo em você, vai fazer você se lembrar da sua essência, tá? Terceira pergunta. Não. E eu sinto que ainda existem muitas coisas que estão prendendo você, das quais você precisa se libertar. Essas coisas estão no campo do mental. São crenças, são pensamentos, são lembranças, memórias. Lembra das coisas que caíram no chão? Deixar para trás, tá? É isso, Leão. Eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Infelizmente, não tive boas notícias para você essa semana, mas é assim. Tem semana que tá boa, tem semana que tá um pouco mais desafiadora. Mas eu estou desejando para você que tudo se resolva da melhor maneira possível. Deixa o curtir aqui para mim, se inscreve no canal. A gente se vê numa próxima. Beijão.